jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 39, com objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas, detalhamento, noções de reações químicas. E vamos para a nossa aula! Olá, meus jovens cientistas! Olha onde a professora está. Você consegue reconhecer aqui o nosso cenário? Professora, tá parecendo assim um monte de legos, alguma coisa. Dá para entender que são estruturas. Muito bem! Isso porque a nossa aula de hoje será sobre noções básicas de reações químicas para jovens cientistas. Quando a gente fala de reações químicas, você já para e pensa o quê? Química? Mas o que é química? Vamos lá. A química se trata de uma ciência natural que é responsável pelas propriedades de substâncias, estudando suas mudanças e como as leis naturais podem nos explicar como cada uma delas ocorre. Você pode não perceber, mas a química está presente no seu dia a dia, com muito mais frequência do que imagina. Então, a professora falou, sobre a química. Vamos observar aqui o nosso cenário, vamos prestar atenção. A química, como foi dito, ela vai trabalhar com o quê? Com as substâncias, certo? E o que são substâncias, professoras? Substâncias, lembra lá quando você estudou sobre os níveis de organização dos seres vivos? Qual é o primeiro nível que existe? O átomo. O átomo são os elementos químicos que compõem as substâncias, certo? Então, observem aqui, nós temos, uma bolinha preta que se liga com outra bolinha branca, certo? Então, isso são o quê? A representação dos átomos, certo? E qual é o segundo nível lá dos níveis de organização? Primeiro, nós temos o átomo. O segundo nível vai ser o quê? A molécula. Por quê? Quando se une, duas substâncias diferentes. Como nós observamos aqui, a ligação, nós vemos pela representação, pela cor, certo? Que são elementos diferentes. Então, vamos lá, vamos guardar os nossos conhecimentos, alinhar esse conhecimento. Então, você conhece o átomo vai ser um elemento, ok. Ele se une com outro elemento e forma uma molécula, certo? Por que, professora, que ele se une e forma uma molécula? Imagina, nós temos na natureza vários elementos químicos que são os átomos, certo? Contudo, para eles existirem, não é muito melhor quando você forma um casal, por exemplo, que ali você vai ter a sua continuidade, você não tem mais força quando você tem um amigo para lhe apoiar? A mesma coisa acontece com os átomos. Eles, por uma necessidade de estabilidade química, ou seja, de se manter, de ter uma estrutura, como aqui representado, estável, ele faz o quê? Essa junção entre os átomos, certo? Por isso que nós temos, por definição, substâncias simples, quando você tem apenas um átomo, e aqui, como exemplificado no nosso cenário, substâncias compostas, quando nós temos elementos diferentes compondo aquela substância, certo? Então, a professora fez essa breve introdução para quê? Para que você entenda que
as substâncias, elas estão ali, existem aqui no nosso ambiente. O ar que nós estamos respirando, né, é composto por gases. Que nós aproveitamos desses gases que estão aqui no ar, o nosso oxigênio, mas tem só ele? Não, tem vários outros gases aqui também. O que nós utilizamos para o nosso processo de respiração é o oxigênio, certo? Então, com isso, o que acontece? Quando que nós teremos uma reação química? Vamos ver aí. A reação química, ela vai ser o quê? Um processo no qual a substância, que a partir desse momento, quando nós estivermos falando de reações químicas, as substâncias, os átomos, né, vão ser identificados de que forma? Como reagentes, que se transformam em novas substâncias, que aí serão os produtos. Ah, professora, agora eu entendi. Então, a reação química é quando eu tenho uma transformação de uma substância. Isso, justamente, ela vai criar uma nova substância, por isso nós chamamos de quê? De produto. Exemplos de reações químicas do nosso cotidiano. Queima de papel, a ferrugem, né, no ferro, cozimento de alimentos. Aqui dentro também do nosso organismo, do nosso corpo, há várias reações químicas também acontecendo. Então, nesta aula, meus jovens cientistas, vamos embarcar numa jornada para desvendar os segredos das reações químicas, aprendendo sobre suas características, efeitos e como elas estão presentes no nosso mundo e ao nosso redor. Nas reações químicas, nós encontramos substâncias químicas que são transformadas em outras substâncias químicas, certo? Então, nós temos, para você ter ideia, nós temos na natureza identificados 92 elementos químicos naturais, certo? E ali nós fazemos o uso deles para o quê? Para a elaboração de medicamentos, para a preparação dos nossos alimentos, elaboração das nossas roupas. Você vai ver que nós temos muito mais proximidade com as reações químicas do que nós imaginamos. Então, vamos ver como ocorre a reação química. Nós temos aqui o exemplo, do apodrecimento. Quando um alimento, né, apodrece, o que acontece? Uma reação química, uma ação de quê? De reação enzimática. As enzimas que estão aqui na casca do alimento, né, dentro do alimento também, ao entrar em contato com o oxigênio, fazem ali uma reação enzimática que vai fazendo o quê? A deteriorização desse alimento, certo? Outro exemplo de reação química é a combustão, o fogo, né? Outro exemplo, nós temos o quê? A ferrugem, certo? A ferrugem dos objetos que nós vemos também é um processo de reação química. E como eu disse, dentro do nosso corpo também acontecem reações químicas, como, por exemplo, o processo nosso de digestão. Imagina, vamos lá lembrar da nossa aula, né, sobre o nosso aparelho digestório. Você tem o seu alimento, né, você ingere ali um alimento, ele está na sua forma sólida, né, na sua forma macro, e durante o seu processo de mastigação, entrando em contato no seu estômago com seu suco gástrico, vai fazer o quê? Várias reações químicas que vão transformar esse alimento macro em micronutrientes, onde as suas células vão absorver, certo? Outro exemplo que também ocorre aqui dentro do nosso corpo, por exemplo, as nossas células também fazem um processo de respiração celular, certo? E da onde que
tira, da onde que ela consegue fazer, como que ela consegue fazer isso? Através do oxigênio que nós inalamos e aqui, ó, do processo da digestão, nós vamos ter o quê? A glicólise, né? A glicose como produto também, que também vai ser absorvido pela nossa célula e juntando o oxigênio com a glicose vai produzir o ATP, que é o combustível, né, para as nossas células, certo? Então, olha, a reação química ela acontece de diversas formas. Então, as reações químicas ocorrem quando as ligações químicas entre os átomos são formadas ou quebradas. A grande maioria das vezes é, na verdade, uma quebra, né, para transformação desses átomos, né, dessas substâncias em novas. Então, vamos ver aí. Quando ocorre uma reação química, professora? Vai depender da condição de temperatura, da concentração, né, da substância e do contato entre os elementos químicos envolvidos. As reações químicas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. Como nós vemos aqui na nossa imagem, ó, a formação da ferrugem, né, a corrosão ali, ó, observe lá perto do pneu, né, tá corroído. No metal é o quê? Uma reação química, certo? Porque as substâncias, mesmo ela estando no seu estado sólido, ela tem ali uma porosidade onde o oxigênio faz essa formação da ferrugem, essa corrosão da ligação que ocorre entre os metais, fazendo assim a reação química. Então, vamos ver agora aqui algo que sempre acontece. Quando a gente esquece, olha, um alimento, né? O que vai acontecendo com ele? Você esqueceu fora da geladeira. De um dia para o outro, aqui na nossa temperatura, na nossa região, a gente já observa o quê? Que esse alimento vai deteriorando, vai apodrecendo. Como a professora disse, porque na casca dessa maçã e dentro da maçã vai ter o quê? Enzimas, né? Que vão ali fazer uma reação enzimática, fazendo com que ela apodreça, certo? Então, as reações químicas são processos nos quais as substâncias se formam em outras substâncias. Como aqui nós vemos o processo da maçã se deteriorando, né, por meio das reações químicas e, concomitantemente, percebemos o quê? Alteração no seu sabor, na sua cor, no seu odor e na sua textura. Então, nós vamos ver que as reações químicas, elas são de 4 tipos: de síntese, certo? De decomposição, de simples troca e de dupla troca. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos ver como acontece uma reação química através de experimentos. Olá, meus queridos, professor Paulo Torres aqui de Química, e hoje eu vim trazer um experimento para vocês. Os itens que nós temos aqui é água, então nessa garrafa tem água. Nós temos aqui soda cáustica, que você pode estar encontrando no mercado. Nós temos aqui também um isqueiro, um balão e alumínio. O que nós vamos mostrar aqui com esse experimento? Nós vamos mostrar 2 reações químicas. Nós vamos estar colocando dentro da água a soda cáustica e logo em seguida o alumínio, que vai fazer uma reação química. Essa reação química vai liberar um gás e esse gás vai ser armazenado no balão, que é a segunda reação química, onde nós vamos explodir esse balão. Então, fica aqui com a gente que daqui a pouco nós vamos ver essa reação acontecendo. Agora nós vamos para a segunda parte, então preste atenção que eu já coloquei aqui a soda cáustica.
Vocês, claro, não vão conseguir sentir daí, mas quando a soda cáustica cai na água, ela fica mais quente. Se tiver alguma substância orgânica aqui, vai acabar entrar em decomposição. Por isso que a soda cáustica é usada para desentupir, tá? Qualquer coisa que você for utilizar. Pode ser pia, pode ser vaso, então é um ótimo desentupidor. Então agora nós vamos acrescentar o alumínio, que em reação vai liberar um gás e nós vamos estar armazenando dentro do balão. Então prestem atenção, vou colocar aqui na frente. Notem que a reação já começou a acontecer, o balão começou a encher. Então o que está acontecendo aqui é uma reação química que vai liberar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio está sendo armazenado dentro desse balão. Ele vai começar a encher. Então aqui dentro desse balão nós temos o gás hidrogênio. E note que a reação ela continua a acontecer. E por ela ser uma reação muito exotérmica, ela libera muito calor. Dê uma olhada que a garrafa está até se distorcendo perante a quantidade de calor que está sendo liberada aqui, ó. Então, além dessa reação liberar gás, ela também libera muito calor. E agora nós vamos para a nossa terceira parte, que nós vamos estar explodindo esse balão. Agora que nós já armazenamos o hidrogênio dentro do balão, o que nós iremos fazer é a terceira parte do experimento. Eu vou botar fogo aqui no balão e note o seguinte, quando o hidrogênio entra em contato com o oxigênio, nós teremos a produção de água. Então normalmente quando a gente queima alguma coisa ou há alguma explosão, sai fumaça. Porém aqui, como é hidrogênio reagindo com o oxigênio, ele vai produzir água e não fumaça. Então claro, vocês não vão conseguir ver, mas se fizer esse experimento em casa, vocês vão notar que no balão tem algumas gotículas de água. Então dê uma olhada. Conseguiram ver que não saiu fumaça? E é exatamente assim que a gente tem uma reação química. Vocês viram a primeira reação com a produção de hidrogênio e agora a segunda reação com a produção de água, tá bom? Muito obrigado pela presença e até a próxima. Viram aí como é legal realizar uma reação química, ver uma reação química, mas lembrando que os elementos, né, que foram usados ali no nosso experimento, a soda cáustica, ela tem que ter muito cuidado ao manusear, então não dá para reproduzir esse experimento em casa, sem a supervisão de um adulto, sem o acompanhamento de um professor, certo? Então vamos ver aqui as evidências de uma reação química, como que eu identifico que ocorreu uma reação química. Nós vamos ter mudança de cor, certo? Você observa aí a ferrugem, né, nos pregos, mas você pode também ter uma reação química com mudança de cor. De que forma? Quando você joga a água sanitária sem querer naquela sua roupa colorida, automaticamente não cria uma mancha? Então, evidência de uma reação química com mudança de cor. Formação de chama, quando realizamos ali uma combustão, certo? Ou seja, quando nós colocamos elementos que, como produto final, vai gerar, né, o fogo, vai gerar a chama. A variação de temperatura, como a professora disse lá na abertura, as moléculas elas têm uma estrutura fixa e para fazer com que ocorra uma quebra nessa estrutura, a variação de temperatura vai atuar. Então, às vezes precisa de uma alta temperatura ou uma baixa temperatura para que ocorra a mudança na estrutura da molécula da substância. Liberação de um gás, você observa aí, né, uma fumacinha, mas trazendo para o nosso cotidiano,
uma reação química, quando você ou seu pai está com dor de estômago, né? Pede ali um elemento, uma substância, aquela substância efervescente, que você, o antiácido, né? Você pega ele, coloca aquela pastilha dentro da água, você não observa ali as bolhas, a formação de gás, porque naquele processo está havendo uma reação química, certo? Formação de um sólido, ou seja, quando você mistura dois elementos, ele vai mudar na sua composição, na sua estrutura e com isso formar um sólido. E liberação de cheiro, né? Quando você manuseia a soda cáustica, você percebe ali com a elaboração do gás uma percepção de cheiro, de odores, certo? E com isso, agora sim, nós vamos ver os tipos de reações químicas, passando para o nosso primeiro tipo, com a reação de síntese ou adição. Reações entre duas substâncias reagentes que resultam em uma mais complexa, ou seja, dois ou mais reagentes formando um único produto. Aqui nós vemos na nossa representação, certo? Como letra A e letra B, para exemplificar o quê? Que nós teremos a união de dois elementos químicos, certo? E aqui nós damos o exemplo do quê? Do gás carbônico, onde nós temos a molécula do carbono, a molécula do oxigênio, que vai originar o quê? O nosso gás carbônico ou dióxido de carbono. Já na reação de análise ou de decomposição, é uma reação em que a substância reagente, certo, vai se dividir em duas ou mais substâncias simples. Nesse tipo de reação, um único reagente origina dois ou mais produtos. Então, vamos ver como que ocorre. Aqui nós temos a pirólise, que é a decomposição pelo calor. Observe aqui que nós temos uma biomassa orgânica, certo? E a produção de biocarvão, gás e óleo. Mas observe agora atentamente o que é, professora, a pirólise. É quando o calor, né, as substâncias compostas são submetidas ao quê? Ao aquecimento, elas vão se decompor. E esse tipo de reação é chamado de pirólise, que vem do grego, onde o piro significa fogo e lise significa quebra. Isto é, a quebra, né, de um composto por meio do fogo. Então, observe aí a imagem, que nós vamos ter como produto, como reagente, né, a biomassa orgânica, que através da decomposição por calor vai me gerar o quê? Produtos finais, nas suas três formas: sólida, através do biocarvão, gasosa, através do gás de síntese, e líquida através do óleo de pirólise. Essa pirólise aí, em decomposição de biomassa, ela vem sendo estudada como produção de energia, certo? E agora passando para a reação de análise ou de decomposição. Nós vamos ter o quê? A fotólise, que é a decomposição pela luz. Temos aí o exemplo, o peróxido de hidrogênio, que em solução aquosa é conhecido comercialmente como a água oxigenada, certo? Então, vejam aí, a fotólise é a decomposição ou dissociação de compostos químicos causado pela luz ou pela radiação ultravioleta. Radiação ultravioleta, professora? Sim, pela radiação solar. Aí um exemplo de fotólise, pela radiação solar, nós vamos ter o quê? A fotossíntese.
o amadurecimento de frutas, a formação do ozônio na nossa atmosfera são exemplos de fotólise. A fotossíntese, né, como eu disse, é uma reação de fotólise. Então, passamos agora para outras reações, as reações de análise ou de decomposição. Vejamos aí, observem a imagem. Nós temos a eletrólise da água, onde nós vamos ter o gás hidrogênio e o gás oxigênio, certo? Transformando, fazendo aí uma transformação de energia para energia química, certo? Então, a eletrólise da água é um processo muito importante, tendo em vista que o hidrogênio é um gás que pode ser usado como combustível. Como os combustíveis derivados do petróleo não são renováveis, o gás hidrogênio pode tornar-se uma alternativa muito importante. Então, vemos que na eletrólise da água nós vamos ter, né, a composição dessa água com o sal, certo? Então, as moléculas da água vão se quebrar e transformar em hidrogênio e oxigênio. Temos a reação de dupla troca ou permutação. Nesse tipo de reação, a permutação entre os elementos de substâncias compostas em que o ânion de um reagente, o ânion é aquele reagente que ganhou elétron e o que se une ao cátion, né, do outro reagente. Assim como o cátion de um reagente se une ao ânion de outro reagente, professora, ânion, cátion, esses são designações de quando o elétron ganha ou perde, quando o átomo ganha ou perde elétrons, certo? E cátion vai ser quando ele perdeu o elétron, e aí ele fica positivo, e ânion vai ser quando ele ganhou o elétron e aí ele fica negativo. Professora, eu não entendi. Observem aqui. Aqui nós temos uma substância, né, que é o ácido clorídrico, e outra substância que vai ser o quê? O hidróxido de sódio, certo? Então, aqui nós temos um ácido reagindo com uma base. Quando um ácido reage com uma base, ele vai dar como produto o quê? Um sal. NaCl é o nosso sal de cozinha, certo? Cloreto de sódio e água, certo? Então, o que aconteceu? Observe aqui os elementos. Olha o hidrogênio. Esse hidrogênio se uniu com esse outro hidrogênio. Olha, o cloro veio para cá e o sódio veio para cá. E esse oxigênio veio para cá. Por isso que o nome da reação é dupla troca, certo? E aí nós vamos para a reação de combustão. Essa eu acredito ser a mais fácil. É um tipo de reação em que o combustível, na maioria das vezes, um composto orgânico, é queimado na presença de um comburente. Na maioria das vezes, o quê? O nosso gás oxigênio. Então, vamos ver a imagem. Nós vemos aí, ó, que nós temos a liberação de quê? De calor, indica que houve uma transformação química, certo? E sempre essa combustão, quando ela ser considerada completa, ela é realizada na presença do oxigênio. E vai dar como produto final o dióxido de carbono e água. Mas o que é necessário, professora, para que haja uma reação de combustão? Vamos ver aí. Primeiramente, o que nós chamamos de comburente, de combustível, né? Que é qualquer material oxidável que vai reagir com oxigênio. Nós vamos ter o comburente, que pode ser o oxigênio ou também qualquer outro material gasoso que contenha oxigênio, como o ar, por exemplo.
e o fogo, né, de ignição, que é o agente que vai disparar o processo, que dá início o processo da queima. É um evento que fornece o calor inicial necessário e suficiente para deflagrar o processo de quê? De combustão. E com isso, nós vamos ver o quê? Agora vamos fechar o nosso conhecimento sobre as reações químicas. Então, nós vamos lembrar o quê? Que substâncias iniciais serão aquelas que irão sofrer a reação química, sendo elas qual é o elemento? Os reagentes. E as substâncias finais foram aquelas que são produzidas pela reação química, sendo esta os produtos. Então, lembre sempre disso, que quando houver a reação química, nós teremos os reagentes, certo? Que são as substâncias iniciais que vão sofrer a reação química, e as substâncias finais serão os produtos, que foram aquelas que sofreram o processo da reação. Então, quais são os tipos de reações químicas? Nós temos 4, a de síntese, certo? Onde substâncias simples irão se unir, formando ali outra substância simples. A de decomposição, onde uma substância vai ser separada, né, dando origem de novo a 2. A de simples troca, observem aqui, ó, um dos elementos vai fazer o quê? A troca, né, com a substância. E a de dupla troca, onde nós teremos aqui a troca entre, ó, um e o outro, certo? Então, com isso, fixando, né, as nossas reações químicas são essas daí. A de síntese, a de decomposição, a de simples troca e a de dupla troca. Essa foi a nossa aula sobre noções básicas de reações químicas para jovens cientistas. Eu espero que você tenha gostado.